E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, muito obrigado. Pode ir. Ô Frankzinho, bota mais um retorninho. Um fiozinho de cabelo. Feche os seus olhos. Aí, obrigado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio e pela possibilidade de iniciarmos mais uma semana na tua casa. A tua palavra diz no Salmo 84 que um dia nas portas da tua casa valem mais do que 1000 nas tendas da perversidade. Privilégio nosso de podermos com a nossa família iniciar mais uma semana na tua casa, diante da tua presença, junto com os nossos irmãos. Como diz o Salmo 133, como é bom, como é agradável os irmãos viverem em união. É aqui que o Senhor derrama a sua unção e a bênção para sempre. Que esta semana seja uma semana que vá além, muito além daquilo que nós estamos projetando, que estamos planejando, que estamos sonhando ou desejando, porque a tua vontade para nós é melhor do que a nossa. A tua vontade para nós é boa, é agradável, é perfeita. E nós pedimos para que o teu Espírito que está sobre a tua igreja, o teu Espírito que está sobre nós, possa nos convencer da justiça, para que nós possamos viver essa vida não mais no curso dos nossos olhos, no curso das circunstâncias ou das nossas emoções, mas nós possamos experimentar de fato o teu querer e o teu realizar sobre as nossas vidas. E nós daremos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor tem transformado a nossa mentalidade para termos sim uma vida aonde única e exclusivamente a sua vontade, o seu reino é que irão acontecer. Seremos homens e mulheres que estarão vivenciando, experimentando o que o céu tem para a humanidade aqui na terra. E somos gratos por esse privilégio de morarmos no sul da ilha de Floripa e podermos estar em relacionamento, em intimidade com Deus vivo, através do seu Filho Jesus Cristo, por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo. Que nessa manhã o Senhor fale de uma maneira especial a cada coração, para que nós tenhamos sim, com a nossa família, o melhor final de ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Amém. Mentalidade nova. Temos falado desde o dia 1 como nós temos vivido tempos difíceis, aonde o inimigo usa das suas estratégias, usa dos seus meios para trazer exatamente essa destruição daquilo que é a nossa verdadeira e genuína identidade em Deus. E uma das coisas que ele vai deformar na vida das pessoas é exatamente a mentalidade. Hoje está muito claro que através da cultura, dos princípios e valores, do caráter, as pessoas estão perdendo a sua identidade. E Paulo diz claramente aqui, para que nós, que somos povo de Deus, não venhamos a nos conformar, não venhamos a ter o pé na forma, não venhamos a criar uma zona de conforto naquilo que é o mundo. Naquilo que o mundo tem pensado, naquilo que o mundo tem propagado, naquilo que o mundo tem sentido, tem falado e tem vivido.
E muitas vezes nós estamos numa onda tão feroz e tão forte, chamada entretenimento. Parece algo tão inofensivo. Aonde nós ficamos com a nossa mente com informações, na sua grande maioria, fúteis, superficiais, e nós não nos aprofundamos de verdade naquilo que Deus deseja para a nossa vida. E hoje, sem as pessoas perceberem, há uma cultura de uma polarização tão grande. Ou você faz parte de um grupo que é da direita, ou você faz parte de um grupo que é da esquerda. Ou você faz parte de um grupo que é ateu, ou você faz parte de um grupo que é crente. Ou você faz parte de um grupo que é branco, ou você faz parte de um grupo que é afrodescendente. Ou você faz parte de um grupo que são os ricos e milionários, ou você faz parte de uma galera que é pobre e ignorante. De qual lado você vai preferir estar? A mentalidade do reino vai nos ensinar completamente algo diferente. Para Deus, não tem acepção de pessoas. Seja ele judeu, seja ele romano, seja ele grego, seja ele brasileiro, seja ele branco, seja ele afrodescendente, seja ele bonito, feio, gordo, magro, alto, baixo. Deus ama a todos de forma igual. E nós não podemos de forma nenhuma trazer essa cultura e esse tipo de pensamento para dentro da nossa casa, da nossa família. E aonde que o inimigo vai atacar? É nas escolas. Só que a responsabilidade de instruir, educar, ensinar e trazer a mentalidade e os valores do reino dos céus para as nossas famílias é de quem? São dos pais. Não é da irmã que fica na salinha das crianças. Não é da professora da escola do seu filho. É você que é pai, é você que é mãe. Você que tem que trazer a palavra de Deus para a vida deles, como fala Provérbios. Ensina, educa, instrui o teu filho no caminho que ele deve andar quando criança. Porque quando ele crescer, ele jamais vai se desviar dele. Agora, se eu próprio não tenho esse relacionamento, não tenho essa mudança de mentalidade, como é que eu vou instruir e ensinar o meu filho a cultura do céu? Como é que eu vou ensinar meu filho a dar o lugar para uma idosa no ônibus? Ou para uma pessoa que de repente está passando cheia de compra e tu tem só uma caixinha de bis? Não, mas eu cheguei primeiro, eu vou passar primeiro. Porque nós vivemos uma cultura de tanta intolerância e tanto ódio. E Jesus falou que nos últimos tempos o amor de quase todos iria se esfriar. Exatamente por se multiplicar pecado. Então nós, como povo de Deus, nós precisamos urgentemente ter a nossa mente renovada. O que Paulo está dizendo aqui sobre ter a mente renovada? Ele está falando sobre uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade, gente, ela não é algo intelectual, não é algo que a faculdade vai trazer para você, nem curso de teologia. É o teu relacionamento, é a tua intimidade, é o teu dia a dia com a palavra de Jesus e com o teu melhor amigo que é o Espírito Santo. Porque essa mudança e essa transformação vão acontecer primeiro dentro de nós. Olha o que Jesus disse quando ele começou a pregar. A única pregação de Jesus foi essa, gente. Ó, Marcos 1, 14 e 15. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para onde? Se fosse hoje em dia, seria Florianópolis. Região de praia, assim que nem vocês não são bobos, é tudo para Floripa. Jesus foi para Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido
O reino de Deus está próximo. Outras versões vão dizer, o reino de Deus chegou. Arrependei-vos e crede no quê? No Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia de que Jesus veio trazer uma vida nova para nós por meio do seu sacrifício. Em pleno século XXI tem gente ainda achando que por ser bonzinho, por achar que vai no culto no domingo, por achar que uma vez no mês, sempre no comecinho do mês, toma a Santa Ceia, é justo, é aceito por Deus, mas ninguém é justo pelas suas próprias obras. A maioria das pessoas ainda vive uma religiosidade, uma cultura de religião e não uma intimidade e relacionamento com Deus. E aí ele diz que mudou de religião, mas a mentalidade dele, o comportamento dele, as atitudes dele continuam as mesmas. E a palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Literalmente, uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está, ou seja, permanece em Cristo, na sua palavra, no seu espírito, é uma nova criatura, uma nova pessoa. Foi o que Jesus disse para Nicodemos em João 3,3. É necessário nascer de novo. Pois as coisas velhas e antigas se passaram, já foi, já é Elvis. E tudo se fez novo. Eu vou te dar uma ilustração com relação a essa transformação, essa metamorfose que a gente sempre usa aqui, o famoso exemplo da lagarta. Deixa eu ver se o Frank tem aí. Ó, essa lagarta até tá bonita, ó. Uma cor bonita da lagarta. Mas é uma minhoquinha feia, peluda. Queima a gente ainda, essa desgraçada. Não serve para nada. E quando ela entra no casulo dela e ela se desfaz, se liquefaz, vem a se tornar um líquido dentro do casulo, daqui a pouco começa a haver uma transformação até genética. Ela muda o DNA dela, a cadeia de genes dela muda, sofre uma alteração que até hoje a ciência não consegue explicar, e ela sai do casulo para ser uma nova criatura. Não é mais uma lagarta. Agora ela se transformou numa borboleta. Pastor, por que tem crente que ainda é lagarta? Porque de fato não sofreu uma conversão, não sofreu uma transformação, não sofreu uma mudança de mentalidade. Então ela só está com uma Bíblia debaixo do sovaco como se fosse desodorante. Bota uma roupa estereótipa de crente, muda a forma de falar, mete uma linguagem crentez, mas a vida dela continua a mesma, os princípios e valores dela continuam os mesmos. E quando ela é tentada pelo inimigo, ela peca. Ela não tem força, ela não tem poder, ela não tem graça para dizer, eu não preciso mais do baseado, eu não preciso mais encher a cara, eu não preciso mais usar droga, eu não preciso mais falar as coisas que eu falava, porque hoje a minha mentalidade é outra. E quando a minha mentalidade muda, o meu comportamento muda. A religião primeiro quer mudar comportamento e tentar fazer você mudar de mente. Não tem como. Por isso que Jesus disse, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Crede nessa boa notícia. E o que é no grego a palavra arrependimento? A gente fala direto aqui para vocês, né?
Deixa eu dar uma cola, dar um print nisso aqui para você entender. Arrependimento no grego significa metanoia. Arrependimento vai levar nós a uma mudança de mentalidade. Jesus está dizendo, se vocês não mudarem a maneira de pensar, as boas novas não vão acontecer na vida de vocês. Por isso tanta gente hoje ainda luta contra o pecado, luta contra o diabo, luta com um monte de... O cara vive em luta. Não consegue viver em paz. Por causa da mentalidade. Grande parte do pessoal que está internado nos manicômios, um dia já sentou dentro de uma igreja evangélica. E eles piraram a batatinha, fritaram, colaram as placas. Porque o espírito da religiosidade e loucura dominou a vida deles por não terem a mentalidade renovada. Uma nova mentalidade. E no original do hebraico, que eu gosto muito, para a gente entender sobre arrependimento, é a palavrinha techuvá, não é de chuva, tá, gente? Mas a palavra arrependimento no Antigo Testamento significa, por causa da cruz, retorne para a graça. Por causa da cruz de Jesus, do Filho de Deus, e o sacrifício que ele realizou por nós há 2000 anos atrás, nós devemos voltar para ele exatamente por causa da sua graça, do seu favor. Então, arrependimento, eu estou indo para lá. Mas esse caminho é errado, é caminho de morte. Eu me arrependo. Eu vou voltar para onde? Para a cruz. Eu vou voltar para o amor e a graça, a bondade, a misericórdia e o favor de Deus sobre a minha vida. Isso é arrependimento. Isso vai gerar em mim uma mudança de mentalidade. Então, a nossa fé é muito mais do que intelectual, gente. A nossa fé é genuína e autêntica na palavra de Deus. Por isso que Salomão diz em Provérbios 4:23, todo mundo conhece esse versículo, é famoso, né? De tudo que a gente deve guardar, guarda o coração, porque daí procede a fonte da vida. Mas olha o que a versão NTLH vai falar, que a gente deve cuidar dos pensamentos. Provérbios 4:23 na NTLH. Ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então eu vou te dar hoje, de uma forma muito resumida e objetiva, 3 características da mentalidade nova. Anote aí. Primeira, nós passamos a pensar de acordo como Deus pensa. Nós passamos a pensar de acordo como Deus pensa. Quando eu recebo a Cristo, se eu nasço de novo, se eu me torno uma nova criatura, eu vou receber também uma nova mentalidade. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. O povo de Israel vinha numa sucessão de reis que era uma catástrofe. Os caras não queriam saber de Deus, os caras estavam longe da palavra, longe do culto. E aí Deus estava alertando eles: olha, eu tenho pensamentos de paz a seu respeito, mas a vida que vocês estão caminhando, vocês vão ter um revés, consequência das escolhas de vocês, e depois que Deus venha falar através de Jeremias, eles vão cair lá no exílio, na Babilônia, e ficaram lá durante um período de 70 anos.
Mas o pensamento de Deus não era de castigo, não era de maldição, não era de pesar a mão. Ele alerta através do profeta aqui, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, shalom. E esse shalom, quando fala sobre paz, não fala só sobre ausência de problema. Shalom é paz no espírito, shalom é saúde no teu corpo, shalom é prosperidade sobre as tuas finanças, é pleno, é amplo. É isso que Deus estava dizendo para o povo dele: os meus pensamentos para vocês é de shalom e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou seja, para dar o final, o futuro e esperança para vocês. Não vai ser o fim de vocês, eu não penso no final, não quero acabar com ninguém, eu quero abençoar, eu quero escrever uma história linda para a vida de vocês. Só que parece difícil a gente pensar como Deus pensa. Jó 42, 2. Jó passou todo aquele perrengue e ele se achava injustiçado. E Deus mostrou para ele: Jó, quem tu acha que é, Jó? Tu tá te achando mais justo que eu? Vou te ensinar. E aí Deus ensina Jó, e aí Jó vai dizer isso lá no final do seu livro. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, outras versões vai dizer que nenhum dos teus pensamentos podem ser detidos, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Qual foi o maior plano de Deus para a humanidade? Foi Jesus. Então como é que eu não vou pensar semelhante a Deus? Como é que eu não vou alinhar e ajustar os meus pensamentos, os meus raciocínios com o dele? É necessário, para eu ter essa mente nova, eu pensar como Deus pensa. E é óbvio que por dia todos nós somos bombardeados por pensamentos que não tem nada a ver. Quantas besteiras você pensa no dia? É impossível a gente enxotar os pássaros de voar sobre a nossa cabeça. Não tem como, é urubu, é gaivota, é quero-quero, é bem-te-vi, é pardal. Mas eu consigo impedir que ele pouse na minha cabeça. E ainda faça ninho. Assim são os pensamentos. Eu posso impedir de ele chocar a ninho aqui e dizer: não, é isso mesmo, eu sou um desgraçado, eu sou um azarado, Deus não me ama porque eu sou todo errado. Você começa a encher a tua cabeça de minhoca que não tem nada a ver com os pensamentos de Deus. É a famosa frase que todo mundo sabe, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer: quem é que conhece a mente do Senhor? Quem é que sabe os pensamentos de Deus? Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo, nós temos a mentalidade de Jesus. Filipenses 2:5 na NTLH vai dizer isso. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Pastor, mas vai ter que fazer uma cirurgia espiritual para ter a mente de Cristo? Não. Vai ter que ter a leitura. Não tem como você pensar igual a Deus, não tem como você pensar igual a Jesus se não tiver palavra. Se você não meditar nela dia e noite,
e ficar refém só das más notícias. Mataram no Campeche, mataram lá, sumiu fulano, ciclano, e morreu afogado, e não sei o quê, e acidente, e é trânsito, e é fila, e o Avaí não vai subir para a Série A, e, meu... A gente vai ver igual a hienazinha, o Hard, daquele desenho, o Lip Hard. Ó vida, ó céu, ó azar. Quero morrer. Porque a tua mente está poluída, a tua mente está carregada de coisas que não provêm do reino. E Deus está nos chamando nesse mês de outubro, renova a tua mentalidade. Você não sabe o que está por vir para o Brasil, você não sabe o que está por vir para o mundo, se nós não tiver a mentalidade de Cristo, porque a palavra de Deus vai permanecer para sempre, vai passar tudo, menos esse livro. Então quando o pastor diz aqui para leia a Bíblia, não entra por um ouvido e sai por outro, chega em casa vai ler a Bíblia. A gente já deu até cartilha, já deu até mastigadinho, ó, começa a ler aqui, vai de João, pu. Não é difícil. Só tem que querer. Imagina você poder entender a mentalidade de Jesus e estar com a mentalidade de pessoa fracassada, derrotada. As tuas atitudes e o teu comportamento também serão de pessoas fracassadas e derrotadas. Não sei se você acompanha um pouco do surf no mundo, mas esse ano a gente teve o nosso vizinho aqui, o Iago Dora, cresceu aqui nas praias de Floripa, nasceu no Paraná, mas veio para cá quando criança. E esse ano ele testemunha, disse, eu mudei a minha mentalidade para poder ser campeão, porque surf eu já tinha. Todos que estão lá dentro do circuito mundial são muito bons. Então qual é o diferencial deles para ser campeão? É a mentalidade. Ele escreveu o que ele quis. Está lá no caderno, depois ele bateu foto. Isso aqui eu escrevi lá nas metas. Não foi na Ohana, mas tinha minhas metas de início de ano. Ser campeão mundial. Ele trocou até o número dele, eu não me lembro qual era o número que ele usava na lycra dele, mas esse ano ele falou, vou usar o 9, igual o Ronaldo, que fazia os gols e deu a Copa do Mundo para o Brasil, eu vou dar o título para o Brasil. Ele teve que mudar a mentalidade. Está na hora de a gente começar a pensar como Deus pensa, gente. Os pensamentos que Deus tem a teu respeito não são pequenos, não. Quando Deus sonha a teu respeito, não são sonhos pequenos, não. Então está na hora de você começar a pensar e sonhar grande como Deus tem a teu respeito. Segunda característica da mente renovada. Livrar-se da consciência do pecado. Se eu vim aqui pregar que você é pecador, eu estou chovendo no molhado. E eu vou potenciar você a pecar. Na Ohana a gente quase não escuta lá o pastor falar contra o pecado. Lá não tem essa pregação. Lá tudo pode, eles falam da graça, pode pecar, Ih, lá é uma bagunça. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 21. Desculpa, esse é depois. Esse deixa para um pouquinho mais depois. Romanos 3:20. Volta para Romanos 3:20. O que é a consciência do pecado que eu tenho que me livrar? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Ou seja, o legalismo é que impulsione e dá força para a gente desenvolver uma mentalidade de fracassado e derrotado. Como assim, pastor? Se eu vim aqui dar para você uma lista de tudo que você tem que fazer, você não vai cumprir.
E aí você, puxa, eu não consigo. Realmente eu não vou dar nada certo na vida. E aí você já começa a se enxergar como uma pessoa maldita, desgraçada, azarada, derrotada, porque quiseram colocar em você a força da lei, do teu esforço próprio, para se tornar uma pessoa vitoriosa. 1 Coríntios 15, 56. Olha o que Paulo diz. O aguilhão da morte é o pecado. O que é o aguilhão? Quem aqui já tomou uma picada de abelha ou marimbondo? Dói, né? É esse ferrão. Literalmente te ferra. Paulo está dizendo que o aguilhão que nos mata, o que nos destrói, o que nos fere, é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quem que potencializa, quem que dá força para o pecado? Quem? É a lei. Não adulterarás. O que o homem fez? Adulterou. Não matarás. O que o homem fez? Continua matando. Então não tem um justo sequer, gente. Se eu trouxer lei para o povo vai se arrebentar no pecado. E o que traz de fato o arrependimento verdadeiro, como Paulo fala em Romanos, é a bondade de Deus. E aí eu preciso ter a minha mente renovada para eu desfrutar dessa bondade de Deus. Porque o que me faz vencer o pecado é a graça. Não é a lei. Romanos 6,14. Vocês me olham de um jeito. É engraçado ver o rostinho de vocês olhando para mim. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas só vai entender e viver isso quem tiver a mente nova, mente renovada. E aí tem gente que não vai, mora em Floripa e não vai para a praia, porque ir para a praia e ver gente de biquíni é pecado. Mas a maldade não está quem está lá de biquíni na praia. A maldade está na cabeça de quem está vendo a pessoa de biquíni. Ué. Vai que ela vai de vestido de 15 anos para a praia? Ou igual os Gideões, quando tem uns Gideões lá em Balneário Camboriú, que tu vai lá na praia de Balneário, as irmãs estão tudo de saião, de vestidão, andando na praia. A praia é praia. Lógico, nós não vamos ser vulgar de pelado para a praia. Não é esse sentido. Vocês são pessoas inteligentes, sabem o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Por isso que Deus não tem nos dado espírito de quê? Medo, mas sim de poder, amor e uma mente equilibrada. É a mente de Deus. Que na verdade a poluição e a podridão está na cabeça das pessoas. Por isso que Paulo diz em Coríntios, tudo me é lícito. Óbvio, mas nem tudo me convém. Só que eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Por isso que Deus, através de Jesus, disse, aprendei, vão aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Aí o povo quer sacrificar achando que vai agradar a Deus. O sacrifício que agradou a Deus já foi feito há 2000 anos atrás. O próprio filho dele morreu por nós, pelos nossos pecados lá na cruz. Então arrependimento é eu voltar para a cruz para eu encontrar a graça de Deus no seu filho Jesus.
Não é o que eu ou deixo de fazer ou continuo fazendo. Agora, quando muda a minha mentalidade, vai mudar o meu comportamento. Óbvio que eu vou fugir da aparência do mal. Amém? Amém. E quando eu me livro da consciência do pecado, até porque quem nasceu de novo não tem mais a natureza do pecado, porque ela foi morta com Cristo na cruz. Quando nós somos batizados, nós ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Tanto é que Paulo não chama ninguém de pecador. Paulo chama os crentes das igrejas de santos. Pega as igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas, aos santos. Aos santos. Aos santos. É difícil a gente entender isso, né? Diz, não, pastor, mas eu ainda peco. Mas você é santo. Parece que dá um bug na cabeça. Então, mas como? O senhor está dizendo que eu sou santo, mas eu ainda peco? Que loucura, pastor. Não me deixa doido. Porque Deus, quando olha para nós, vê o sangue de Jesus. Até o passarinho disse amém agora. E quando eu descarto a consciência do pecado, eu preciso desenvolver a consciência da justiça. Diga comigo, consciência da justiça. E é essa consciência da justiça que vai desenvolver em nós uma mentalidade de pessoas vencedoras. Agora sim, 2 Coríntios 5, 21. Anote aí para ler em casa de novo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, Ele o fez pecado por nós. Jesus na cruz se fez pecado porque Ele levou os nossos pecados, Ele nos substituiu na cruz. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu não sou justiça de Deus porque eu não fumo o meu free, meu Balboro, sei lá o cigarro que tu fuma aí. Tu não é justo porque tu não toma a Heineken ou um choppzinho no happy hour de sexta-feira com a turma, ou joga uma sinuca lá na Golden. Eu não falei nada, você que... Ela só joga sinuca, tá, gente? O máximo que ela faz é, pelo amor de Deus, o máximo que ela faz é tomar chimarrão. Eu sei. A maior sinuqueira da Golden é a irmã Márcia. E é uma estratégia linda, porque ao invés dos funcionários da empresa ir pro bar, encher a cara, chegar em casa todo destruído, eles estão jogando sinuca e brincando no final de expediente com o próprio pessoal do trabalho. Disse, não vou mais pro bar, já brinquei aqui, vou para casa. Eles ficam comendo pizza, as coisas, e comem na Que hora que é o happy hour lá? Porque nós nos tornamos justiça de Deus pela obra justa de Jesus na cruz. É por isso que a gente é justo. Não é porque eu faço tudo certinho, estou justo. Eu sou justo. Eu não posso pisar falso, tenho que pisar certo. Como é que é? Teve o 7 de setembro lá com a... É assim? O pé esquerdo que é o bumbo. Ih, já fiz tudo errado. Eu não sou justo porque eu marcho certo. Eu sou justo porque Jesus marchou corretamente até o Calvário e lá entregou a vida dele por mim. E quando eu creio, eu confio, aceito o amor de Deus através do plano perfeito do Filho dele para a minha vida, eu sou justificado. Eu sou perdoado. E na mente de Deus ele olha para mim e diz, eu não lembro do teu passado. O que tu fez no passado mesmo? Porque eu não me lembro.
Aí nós com a mentalidade derrotada, mas já fiz tanta coisa errada na minha vida, meu Deus do céu, eu sou mais sujo que pau de galinheiro. Tu é mais branco que a neve. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus. Essa é a mentalidade da justiça, essa é a consciência da justiça que Deus quer que você tenha. Você tem que acordar todo dia e dizer essa frase: eu sou a justiça de Deus. Em Cristo Jesus, não é por causa das tuas obras, não. Em Cristo, por Cristo e para Cristo são todas as coisas. Amém? Romanos 8:37. Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Não pelo nosso esforço, mas pelo amor dele por nós. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então você não se torna uma pessoa vencedora porque você se esforça, porque Deus te ama. Lógico que você vai ser uma pessoa esforçada, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o que você tem que fazer, lógico. Estou dizendo para você virar uma pessoa preguiçosa, pelo amor de Deus. Quem é preguiçoso tem consequência, está em Provérbios. Não é nesse o sentido. É no sentido de você tirar o foco de você e colocar o foco em Cristo. Essa é a consciência da justiça. Por meio do sangue de Cristo. Para finalizar, Gálatas 2:16. É essa a consciência que a gente tem que ter. Nós precisamos desenvolver a consciência da justiça. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Não sou justificado porque eu li a Bíblia toda. Não sou justificado porque eu vou 3 horas da manhã na vigília do monte. Não sou justificado porque eu jejuo 3 vezes na semana. Eu sou justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados por obras ou pela fé? Pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós somos justificados pela obra de Jesus. Põe na tua cabecinha. A obra já foi feita. Então nós não temos que orar mais? Nós fazemos tudo isso. A gente ora, vai na vigília, jejua, que mais? Lê Bíblia, ora, ajuda o próximo, visita o órfão. Tudo isso a gente faz. Mas não são essas obras que nos justificam. A gente faz tudo isso porque a gente já está justificado. A gente faz tudo isso porque a gente já é a justiça de Deus. Mudar aqui a mentalidade. E quando eu desenvolvo essa consciência da justiça, eu fico livre para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nessa manhã eu quero orar para que o Espírito renove a tua mente. Tem pessoas aqui que ainda não decolaram porque você ainda está olhando para trás. Eu nunca vejo quando eu ando pouco de avião, né? Mas as poucas vezes que eu ando, eu gosto de ir na janela. Eu gosto de ver de aí tu aperta o cinto, tem gente que já fica suando, tem gente que fecha o olho, tem gente que... Eu fico só observando, né? Aí eu gosto de ir na janelinha ali para ver. Eu não vejo o piloto do avião olhando num retrovisorzinho lá para ver se está vindo alguma coisa atrás. Vai para frente. Está liberada a pista, comando. Vê, toca ali pau, Marco Ré. Para subir. Agora tem pessoas que ainda estão olhando para trás no retrovisorzinho. Pau! Bateu. De tanto olhar para trás. Tinha que olhar para frente, olhar para o futuro. Deveras eu tenho bons pensamentos para dar para vocês um futuro e esperança.
Nós estamos caminhando para um desespero, um caos mundial, nacional. Mas enquanto nós estiver colocando os nossos olhos e a nossa esperança em Deus, no seu Filho Jesus, haverá futuro e esperança dentro de nós. É tempo de nós mudarmos a nossa mentalidade. Deus quer te dar uma nova mente. E aí, a hora que você amanhecer na segunda-feira, seja chovendo, seja com sol, a tua mentalidade já vai ser outra. O que você vai falar já vai ser diferente. O que você vai viver e vai fazer naquele dia vai ser diferente. Não vai ser mais uma mentalidade de pessoa fracassada, derrotada, rejeitada. Uma mentalidade de gente amada, gente abençoada, gente vencedora, gente que tem a cabeça boa. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça por um instante. O Espírito Santo está falando conosco nessa manhã sobre essa mentalidade do reino. E se você estava ainda prisioneiro e prisioneira com relação às coisas que você viveu no teu passado, eu quero te lembrar que do teu passado Deus não se lembra mais. Que Deus vai te dar uma nova mente, um novo coração, para você ter a tua mentalidade e as tuas atitudes renovadas. Por isso, a importância da meditação na palavra. Josué estava temeroso porque o grande líder do povo hebreu havia morrido, Moisés. E Deus fala para ele: Josué, não tenha medo. Moisés morreu, mas eu vou te levantar como líder e sucessor dele, e você vai fazer o povo entrar na terra. Seja corajoso, tenha disposição. Medita na minha lei dia e noite, fala da minha palavra, vive a minha palavra, não te desvia dela, nem para a direita nem para a esquerda, porque eu vou te dar uma mentalidade para entrar na terra, para entrar no meu descanso, para viver as minhas promessas, para desfrutar da minha herança. Porque promessa tem quem ainda não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo já não tem promessa, tem herança. Mas isso é para um outro dia. Mas tu tem herança. Você tem herança, porque em Jesus você é filho, você é filha. E nessa manhã, Deus quer tocar a tua mente, tocar o teu coração. De tudo que nós devemos guardar, guarda o nosso coração, guarda os nossos pensamentos. Porque daí procedem a fonte da vida. Espírito Santo de Deus, nós viemos nesta manhã na tua casa e humildemente te pedimos em oração, nos ajuda. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor, porque diariamente somos bombardeados por tantos pensamentos, tantas emoções. Temos assistido, estarrecidos, Senhor, um próprio país se dividindo em nome do ódio, em nome da violência, em nome da intolerância, por causa de uma cor de pele, ou de ideologia política. Nos ajude, Espírito Santo.
Nos ajuda nessa manhã a termos a nossa mente renovada. Que essa mensagem não venha para acariciar o nosso ego, mas ela venha para confrontar o nosso caráter, a nossa mentalidade, quem nós somos em Cristo. Que esse mês de outubro seja de uma revolução, de uma transformação, de uma metanoia, de uma metamorfose. Porque o mesmo Criador de uma lagarta é o mesmo Criador de uma borboleta. O mesmo Criador do ser humano que o fez alma vivente é o mesmo que nos criou para ser espírito vivo.